Olá, meu nome é Carlos, eu sou mestrando em artes visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, na linha de processos artísticos contemporâneos. Nessa comunicação, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho eh, do meu artigo intitulado Esculturas Opacas, Dobra e Ausência. O resumo é: o presente artigo trata de uma pesquisa no campo escultórico, que articula três elementos centrais para as reflexões teórico-práticas: a noção de informe, a dobra e a ausência. A partir da produção recente do autor, investiga-se a relação do gesto corpóreo com a superfície da escultura, elencando momentos do processo de criação e articulando com as reflexões de autores como Georges Bataille, Georges de Huberman e Gilles Deleuze. Situando um pouco na onde acontece essa minha pesquisa, em que pé, essas esculturas são um objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado. Porém, para esse trabalho, eu faço um recorte específico se atentando à superfície dessas esculturas em fibra de vidro, onde estão presentes dobras, reentrâncias e aspectos muito particulares dessa materialidade desses trabalhos, a quais são esculturas ocas. Uma coisa que é interessante, que eu observei e que eu tento contemplar na escrita desse texto, é que essas reentrâncias, essas dobras, esse registro de um corpo ou uma certa imprevisibilidade da matéria é uma ressonância de um acidente que eu tive de motocicleta, no qual meu corpo chocou-se com uma superfície metálica do automóvel e no qual eu observei isso na superfície metálica do capô do carro, em que existia uma dobra, uma reentrância proporcionada pelo meu corpo, que era um acidente. E isso, de algum modo, está presente no meu trabalho, que é uma imprevisibilidade, um acontecimento que vão gerando formas que, por muitas vezes, são informes. Então, é a partir desse olhar para a escultura, ao qual eu tento estabelecer três conceitos, três modos de pensar as esculturas para esse trabalho, que seria uma noção de informe, a dobra e a ausência. Pensando o informe, começa-se pensando, olhando para uma definição, ou melhor, uma não definição de informe em Georges Bataille, mas eu tento fazer um exercício um pouco de olhar como autores, como Rosalind Krauss e Yves Delambois, olharam para esse termo, para este conceito de informe e curaram, organizaram de algum modo na exposição de 1996 no Pompidou é, o trabalho de artistas como Joseph Beuys, Gordon Matta Clark e Lygia Clark. Esse exercício de tentar olhar para o trabalho desses artistas parte de uma semelhança em informe, que é muito interessante, que o Didi Huberman vai apontar essa semelhança em informe num, num dos seus livros a respeito da semelhança em forma do Jorge Bataille, que é assim, que ele aponta uma questão que é assim, é como que se transgride a forma. Reivindicar o informe não quer dizer reivindicar não formas, mas antes engajar-se em um trabalho das formas, equivalente ao que seria um processo, o que seria um trabalho de parto ou agonia, uma abertura, uma laceração, um processo dilacerante que condena algo à morte e que nesta mesma negatividade inventa algo absolutamente novo. Dá algo à luz, ainda que a luz de uma crueldade em ação nas formas e nas relações entre formas, uma crueldade nas semelhanças. Isso me tornou muito significativo para pensar esses trabalhos como semelhantes informalmente, pois tratarem de trabalhos abstratos, e também de um modo de me aproximar de trabalhos de outros artistas que também produzem um trabalho que está muito mais pensando um protagonismo, se assim eu posso dizer, da matéria e não mais vinculado a uma ideia tradicional de escultura, no qual o objeto, o material, a pedra, a madeira ou até mesmo a argila, seria uma coisa inerte, prostada, se assim eu posso dizer, para a vontade do artista. Não é nesse sentido que me interessa pensar
escultura, por isso eu penso com uma semelhança informe, ao qual a matéria ela tem um protagonismo. Olhando para essas esculturas que têm um aspecto informe, eu me observo algumas características, como por exemplo a dobra. ah, E a dobra é uma coisa importante para que elas se organizem no espaço e também enquanto esculturas, possibilitando um equilíbrio encostado na parede, mas também de relevo e volumetria. Isso me é interessante e importante para pensar. Pensando a dobra como borda, eu penso, no primeiro momento eu faço um olhar nas esculturas de Amilcar de Castro, pensando a relação dele e a dobra e o aço Corten, mas olhando para o meu uso da fibra de vidro, ela oferece pouca resistência. Então, eu encaro o material como uma pele que reveste coisas. Essa pele da escultura traz à tona volumes, dobras e relevos que relembram o estresse do acidente. Lembro que o corpo reagiu à situação de um modo absurdo. Arremessado contra o anteparo no mesmo instante, o mesmo procurou um modo de amenizar. O corpo dói, os músculos se contraem, como se aprisionassem ainda a tensão do choque. Meus ossos inteiriços causam algum desconforto quando exigidos nas junções do quadril e dos ombros. Então, essa escultura, ela seria como se fosse um resquício de um acidente, acontecimento, ao qual a dobra é uma tensão, se assim a gente pode dizer, dessa espontaneidade do gesto de uma atitude escultórica. E isso me interessa muito pensar a dobra na minha escultura. Olhando para essa dobra que ela é oca, pois ela não é preenchida por uma matéria, me vem algumas reflexões a respeito de ausência. Então, ao qual eu intitulo um subtítulo é, Volume sem peso. Observando esse vínculo de aparecimento e ausência no processo escultórico, no qual o vazio de algum modo denuncia o molde do corpo que passou, penso nas máscaras mortuárias. Essa prática escultórica foi importante para o registro do rosto dos recém-falecidos, no qual era uma tentativa igualmente atávica de asseguramento da presença daqueles que se foram deste mundo mediante a retenção de sua última face. Congelar, registrar a presença através de um molde de gesso ou cera, fora durante algum tempo um modo de registro histórico tridimensional, no qual a ação de retirar moldes de presença criaram máscaras, que hoje se apresentam como invólucros de ausência. Pensar essa dimensão de objetos que aprisionam uma ausência, como se assim a gente pode dizer numa relíquia católica que é o véu de Verônica, que é que, que segundo o que dizem o único registro do rosto de Cristo que temos, e não é uma imagem, ela é um objeto tridimensional. Esse esse quase que procedimento escultórico de tatear o rosto de Cristo, um pensamento por contato, se assim posso dizer, para usar um termo de George de Huberman, me interessa muito. E essa relação máscara, mortuária, ausência, dobra, que a pele da minha escultura evoca, é muito interessante para se pensar a respeito dessa materialidade também da fibra de vidro. Já puxando para um lado mais conclusivo, uma reta final, entender a dimensão do meu corpo com a matéria a partir do encontro violento ocasionado por um acidente de motocicleta significou o meu trabalho. Produzir vestígios de um corpo que é verbo, um corpo ação, um corpo acontecimento, ação e reação, atuando entre o embate com a matéria e o trauma, tocar o mundo modificado no qual gravar meu corpo a existir. Um existir que se apropria dessas peles carcaças como escudos. Escudo esse que é a próxima da minha própria pele. Arrancar peles, fazer escudos. Esse procedimento escultórico de arrancar peles, de trabalhar com moldes que se perdem, essa essa coisa de um passado que é evocado através de uma materialidade me interessa muito. E olhando para essas esculturas que são superfícies, peles, me assemelho muito como escudos. E isso é um local interessante para se pensar. Escudos do quê, ou para que servem. Essas reflexões me tornaram interessante a respeito dessas esculturas. Aqui são minhas referências. É, por último, mas não menos importante, eu agradeço a CAPES pela Bolsa Produtividade ao qual ela financia. Aqui eu deixo meu contato
para vocês e também agradeço a Ampap pela organização do evento.